Bem-vindos, internautas queridos! Hoje nós vamos falar sobre 4 neurotransmissores muito importantes para a nossa aprendizagem. Acompanhe o vídeo de hoje! É com grande satisfação, com grande alegria que eu tenho feito uma série de vídeos falando sobre os nossos neurotransmissores. Neurotransmissores que são produtos químicos do nosso cérebro responsáveis pelo processo de sinapse entre os nossos neurônios, ou seja, permitem que os nossos neurônios se comuniquem. Mas os neurotransmissores não têm apenas função comunicativa, não. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje sobre os 4 neurotransmissores mais importantes para o nosso processo de aprendizagem. As pessoas confundem aprender com entender. Na verdade, aprender é um processo muito mais complexo, um processo muito mais aprofundado do que apenas decodificar, do que apenas compreender um determinado assunto. As pessoas, para poderem aprender, precisam criar conexões neurais e manter essas conexões neurais por um determinado tempo. E é exatamente isso que os nossos 4 neurotransmissores que nós vamos falar hoje fazem. Então vamos começar pelo mais famoso deles, que é a acetilcolina. Aliás, curiosidade, a acetilcolina foi o primeiro neurotransmissor a ser descoberto. A acetilcolina é o neurotransmissor responsável pela nossa capacidade de memorização. Portanto, o nosso hipocampo faz muito uso da acetilcolina. Professor Júlio, por que as pessoas hoje elas não estão aprendendo mais tanto quanto nós aprendíamos antigamente? Porque a acetilcolina ela tem um perfil de produção que não é, aliás, como todo neurotransmissor e como todos os nossos hormônios, tem um horário do dia que se produz mais e tem um horário do dia que se produz menos. Isso tudo tem a ver com o nosso processo circadiano, né? O nosso processo hormonal que acontece ao longo de um dia. E a acetilcolina tem o seu pico de produção, acreditem se quiser, entre 8 horas da noite e meia-noite. Portanto, se nós sabemos que a acetilcolina é um neurotransmissor tão importante para o nosso processo de memorização e nós não temos uma boa noite de sono ou postergamos a nossa ida para a cama para muito mais tarde, para muito mais do que meia-noite, um dos primeiros efeitos colaterais de uma noite de sono ruim ou de uma frequência de noites ruins é pouca aprendizagem. Então a pessoa entende o processo, mas esquece. Entende o processo, mas esquece. E aí começa a entrar numa bola de neve e não consegue aprender nada. A acetilcolina é produzida a partir do consumo, de alimentos que são gordurosos. Então, por exemplo, o nosso querido abacate, o nosso querido amendoim, algumas gorduras animais. Então não adianta a gente também só cuidar do sono e não cuidar da nossa alimentação. Então é importantíssimo que a gente cuide da nossa alimentação. Está aí a acetilcolina. O segundo neurotransmissor importantíssimo para a aprendizagem é um neurotransmissor chamado GABA. GABA é a abreviação das palavras inglesas Gamma Amino Butyric Acid. Ô professor, em inglês? Então, vou traduzir para o nosso bom e velho português. Ácido amino gama butírico. Esse ácido, ele é responsável principalmente pelo processo de criação das nossas redes neurais. Vocês vão ver que junto com o glutamato, o GABA é um dos responsáveis pela construção do nosso cérebro. E o GABA também é muito importante, muito interessante, junto com a noradrenalina, que nós já vamos falar, pela nossa capacidade de atenção e de foco. E o GABA a gente produz a partir do consumo de produtos cítricos e de plantas verdes, assim como acontece com o nosso glutamato. Mas o GABA ele tem uma função, aliás, no nosso cérebro o GABA é um dos mais
comuns, né, do que a gente mais tem no nosso cérebro. E o GABA, a produção do GABA está muito condicionada ao nosso exercício físico. É por isso que um dos elementos que eu tenho batido tão forte e de maneira tão insistente para os nossos alunos é que a gente precisa cuidar do nosso corpo também. Não adianta a gente fazer uma boa alimentação, a gente ter uma boa noite de sono, se a gente não cuidar do exercício físico. Então o exercício físico ajuda a gente a produzir o GABA. Por isso, faça exercício físico constantemente, com uma frequência suficiente para melhorar a sua capacidade de aprendizagem. Dado o recado, vamos para o próximo. O terceiro neurotransmissor que nós vamos falar aqui, esse com certeza agora você vai ter aquele peso na consciência, se você for aluno, e se você for mãe, for pai ou for professor, essa é a hora de parar o vídeo, chamar os filhos e dizer para eles: escute o que o cientista está dizendo. Por quê? Porque o glutamato, ele é um indutor químico importantíssimo para a construção das nossas redes neurais e ele é formado a partir do consumo de saladas. Se você come espinafre, se você come radite, se você come alface, se você come tudo que é verdinho, que tá bonito lá no supermercado ou na sua horta, você vai ter muito mais glutamato sendo formado no seu cérebro e, portanto, vai condicionar essas redes neurais à sua formação. Eu quero mostrar para vocês aqui no vídeo do que eu estou falando, porque às vezes a gente está falando da formação de rede neural, as pessoas não entendem o que isso significa. Cada neurônio tem cerca de 10 a 30 mil filamentos de ligações nervosas que os conectam com outros neurônios. Este processo é o que nós chamamos em neurociência de formação de redes neurais. Professor Júlio, mas o que cargas d'água isso quer dizer para o processo de aprendizagem? Então, se você está aprendendo uma coisa nova e você quer que esta coisa nova permaneça em você, você precisa fazer com que essas ligações aconteçam. Senão, você faz o processo do entendimento, mas não consegue consolidar isso como aprendizagem porque o seu cérebro não tem os caminhos necessários. Ou às vezes até tem esses caminhos, mas eles são muito longos, são muito tortuosos. Então se eu pergunto para você agora, quanto que é 2 mais 2? Você vai me responder na lata 4, professor. Por quê? Porque você já formou uma rede neural que possibilita você fazer essa conclusão imediatamente. Agora, quanto que é 2,9 mais 2,4? Eu já começo a fazer uma continha. Veja, como não é comum fazer essa conta fracionada, você vai ter que criar redes neurais ou usar redes que já estão prontas para poder chegar à conclusão. Não é tão rápido, apesar de ser uma conta simples. 2 mais 2 apenas está fracionado. Então, para a gente poder consolidar a aprendizagem, a gente precisa dessas redes neurais sendo formadas. E o glutamato é o neurotransmissor que funciona como um indutor químico para que um neurônio encontre o outro. Eu vou colocar aqui na tela para você acompanhar. Então, o que você está vendo aqui é um neurônio sendo visto no microscópio e ele está literalmente caminhando. É como se ele estivesse distendendo-se como um braço que sai do próprio neurônio e que vai em busca de outras conexões. Percebam como esse neurônio ele é estimulado por um processo químico e quando ele encontra a próxima célula, todas as suas ramificações anteriores somem e ele consolida essa rede neural. Então, como vocês puderam ver aqui na nossa animação, na nossa imagem de microscópio, os neurônios, quando eles fazem esse movimento de distensão, de criação das redes neurais, nós estamos literalmente aumentando a quantidade de caminhos no nosso cérebro, portanto, permitimos que esse processo de aprendizagem aconteça com mais facilidade. E quem faz isso? O glutamato. E como é que você tem glutamato? Comendo verdura. Não tem outro jeito, infelizmente. Se você não faz o consumo de plantas verdes, o teu corpo terá que sofrer muito mais e extrair de fontes não muito comuns para produzir o nosso glutamato. Importantíssimo, não confunda de jeito nenhum
com glutamato monossódico. Este produto químico que nós temos em produtos industriais é uma desgraça. Isso faz mal para o nosso cérebro, isso faz mal para o nosso corpo. Então, não é o glutamato monossódico conservante que está lá nos produtos industrializados. É um neurotransmissor que é formado no nosso cérebro. Beleza? Vamos para o último famoso neurotransmissor da atenção, da concentração, do foco. Professor, quem é ele? A noradrenalina. Não confundir com adrenalina. Adrenalina é um hormônio produzido nas nossas glândulas suprarrenais, portanto em cima dos nossos rins, e a adrenalina tem uma função muito diferente da noradrenalina. Nós também chamamos de norepinefrina, é a mesma coisa, é apenas um nome diferente dado para o mesmo neurotransmissor. A noradrenalina tem uma característica muitíssimo interessante. Ela é produzida perto do nosso tronco encefálico. Essa glândula que produz a noradrenalina, ela produz a noradrenalina por um tempo específico, ou seja, mais ou menos em torno de 40 minutos. Então, quando você está prestando atenção em alguma coisa, você vai ver que 40, 45 minutos a gente já está meio cansado, já está meio sacudo. É bom dar uma espairecida, 5, 10 minutinhos, volta de novo, mais 40 e assim sucessivamente. Então, as pessoas que querem dedicar muito tempo de aprendizagem, muito tempo de atenção, de estudo, devem fazer intervalos a cada 40 minutos. Não é de graça que as nossas aulas têm 45, 50 minutos. O cara que descobriu isso não conseguiu olhar para o nosso cérebro, ele nem sequer fazia ideia de que isso era provocado por um neurotransmissor, que é um cara chamado Hermann Ebbinghaus. Ele fez isso lá em 1906. Nós só descobrimos a noradrenalina muito recentemente, aí na década de 80, década de 90, tá certo? Então estão aí os nossos 4 neurotransmissores importantes para a aprendizagem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, faz a sua inscrição, ativa o sininho e deixa seu like, que assim você me deixa motivado a trazer conhecimento útil para a sua vida, para o seu dia a dia. Beijo no coração!